Tranquilo? Aí deixa eu mudar mais um quadrinho aqui, que hoje a gente tem aula até meio de 40, né? Tá bom. Olha só. Seguinte. Sabendo disso agora, então a gente quer o quê? Está interessado em medir a temperatura, tá bom? Então, várias culturas já fizeram suas medições. Aqui os índios brasileiros também já tinham seu sistema de medição. Lá na França já existia também, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, todo lugar a galera sempre estava preocupada em medir a temperatura. Isso é um fato muito doido, velho. Tá? E eles basicamente usavam o mesmo princípio, ok? Olha só qual que é a ideia então aqui, ó. A gente tem o que a gente chama de termômetros, né? Tem assim aqui? Acho que tem. Deixa eu olhar. Se não tiver, vai ficar atento. Ah, a pessoa não sabe português. Sabe sim, tem lá, tem sim. Ha, certeza. Acertou, miserável. Olha só. Mercúrio, tem assim aqui também. Álcool, tem assim aqui também. Infravermelho, não, aqui tem não. Mas onde tem acento, não pode errar os acentos não. Olha só. Qual que é a base aqui então do funcionamento do termômetro? Ó, seguinte, a gente tem aqui ó, o corpo do termômetro, tá? Que ele tem a parte que contém o líquido que pode o quê? Se expandir. Ué, como assim pode se expandir, pessoal? Ué, é só você pensar o seguinte, ó. A gente tem lá o corpo nosso que tem a temperatura, né? Então as partículas estão agitadas lá, bonitinho e tudo mais, sei o quê. Só que se você aumenta a temperatura, o que acontece com o grau de agitação das partículas? Não vai aumentar? Se aumenta mais, essas partículas elas precisam de mais espaço para não o quê? Colapsar. Então elas vão o quê? Elas vão se expandir, elas vão o quê? Dilatar, ok? Então quando você aumenta a temperatura de corpos, naturalmente eles vão o quê? Eles vão aumentar de volume. Se eu tenho um volumezinho aqui, ó, ele vai aumentar, se eu aumentar a temperatura, ele vai o quê? Ele vai começar a ocupar aqui, ó, espaços dentro do termômetro, sacou? Então, é assim que funciona os termômetros hoje que a gente coloca no braço e tudo mais, ok? Lógico, hoje em dia a gente tem os termômetros de infravermelho, que é outra história, tá? A gente vai até ver um princípio básico aqui, mas estudar ele a fundo vocês não estudam, não, tá? Então, esses termômetros aqui, ó, que tem um corpo, eles são baseados em quê? Geralmente, em colocar um líquido que ele vai o quê? Dilatar, ele vai expandir e ele vai ocupar o quê? Volumes maiores, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, essa parte aqui que contém o líquido, que é o bulbo. A gente tem essa partezinha aqui, ó, que é o que a gente chama de capilar. E a gente tem aqui, ó, um líquido aqui dentro. Ou é o mercúrio ou é o álcool. Se você ver, olha lá, o negocinho tiver prateado, é mercúrio. Se tiver vermelhinho, é o álcool. Aí, mas álcool não é transparente? É que eles colocam o corante, tá bom? Aí eles colocam o corante pra gente perceber lá, tá? Então, ó, a base aqui, ó, de funcionamento é o quê? É a dilatação, tá? Beleza? Então, olha só, a gente pode medir a temperatura dos corpos agora utilizando esse termômetro, né? Tranquilo? Então, se subir muito, quer dizer que o quê? O corpo possui uma temperatura muito alta. Se subir pouquinho, ele tem uma temperatura um pouquinho menor, tá bom? Aí eu pergunto para vocês assim, então, ó. Qual que é a temperatura do vácuo? Se eu chegar um termômetro lá no vácuo, vamos supor que eu fosse medir a temperatura do vácuo. Quanto que daria? Como vocês acham aí? Não. Olha só. Olha a ideia, Lucas. Olha a viagem. O que é a temperatura mesmo? É a medida do grau de agitação das partículas. Se não tiver nenhuma partícula, tem jeito de medir temperatura? Não. Então, no vácuo não tem temperatura, ok? Não, pessoal, é zero. Não. Não possui temperatura, tá? Não possui temperatura. Tá? Então, se você chegar com um termômetro lá, ele vai ficar doidão? Não. Ok? Ele vai medir uma temperatura. Qual? A própria temperatura interna. Por quê? Porque quando você pegou o termômetro aqui na Terra, ele tem uma temperatura, ele tem as partículas deles que estão o quê? Estão agitadas, ok? Você chega lá, ele vai medir a temperatura, a última temperatura que ele registrou, porque ele não vai perder mais calor lá não, tá bom? Ele não vai perder energia, ou seja, as partículas vão continuar com o quê? Com a mesma agitação, tá? Então, ó, pegadinha de prova que eu coloco direto e a galera erra mesmo, ó. No vácuo, temperatura zero? Não, não possui temperatura, ok? Não é possível determinar a temperatura de uma coisa que não existe, tá? Não existe partícula agitando, então não tem temperatura lá, tranquilo?
Então, é isso aí, ó. Aí, a gente tem o quê? Várias escalas termométricas, né? Por exemplo, a gente tem a que a gente usa, que é a mais top de todas, né? Que é a escala Celsius, tá bom? Que é a mais utilizada no mundo. A gente tem uma escala bosta aí na vida? Tem. Qual? Fahrenheit. Velho, que raiva que eu tenho dessa escala Fahrenheit. Serve pra bosta nenhuma. É só os Estados Unidos que usa essa desgrama desse negócio. Só pra avacalhar. Bem feito pra eles também, que agora, tipo assim, como a China tá produzindo mais artigo científico, eles que têm que se adaptar ao mundo. Não é o mundo que tem que se adaptar mais a eles, não, né? Então, por exemplo, a galerinha lá agora tem que aprender o sistema métrico. Lá eles aprendem o sistema Royal, né? Como é? Real, né? Sistema real, sei lá. Tá? Então eu fiz. O cara lá chamava Celsius mesmo, tá? Ele foi o seguinte, ó, ele pegou como base a substância mais abundante que a gente tem na Terra, que é quem? Que é a água, tá? Então ele pegou o seguinte, ó, eu vou pegar dois estados da água. Um que ele tem menor temperatura antes de congelar e a maior temperatura antes de ferver completamente, tá bom? Então, é o quê? Temperatura de congelamento da água e temperatura de ebulição dela, ok? E ele atribuiu valores, tá? Aleatoriamente. Ele falou, vou chamar isso aqui de 0. E quando eu ebulir, eu vou chamar de 100, porque são números bons, né? Que a gente gosta de mexer e tudo mais, tá bom? Então, ó, essa temperatura de congelamento, ou de... não de congelamento ou fusão, né? E a gente tem aqui a temperatura de ebulição ou vaporização. Não, mentira, de ebulição. Vaporização é outra coisa. Pessoal. É que evaporação acontece a qualquer temperatura, né? Ebulição não. Ebulição só quando a pressão interna é igual à pressão externa. No caso, 100 graus Celsius, tá? Aí ele foi lá e construiu esse termômetro e separou essas escalas aqui, ó. Aí, para separar mais bonitinho também, coloquei separação de quê? De 100 partes iguais. Então, aí a gente utiliza isso hoje em dia, tá bom? A separação, a escala separada de 1 em 1. Vai ficar mais fácil e tudo mais, né? Então, isso é interessante pra caramba, tá bom?